Bom, vamos iniciar aí, pessoal. Então, a gente vai para essa aula 10, tá? A aula de hoje aí. Na aula passada, a gente aprendeu a fazer o quê? A gente aprendeu a criar um esquema, e dentro do esquema a gente já fez o quê? A criação de alguns objetos. Aliás, o principal objeto, que seria as tabelas, né? Todo banco de dados vai ter essa parte das tabelas, por quê? Porque é nesse objeto que vai ficar o quê? Armazenado os dados. Agora, todo banco de dados também vai oferecer outros objetos, tá? Querendo ou não, ele vai sempre o quê? Afetar a tabela de algum modo, né? A gente vai começar a criar alguns outros objetos hoje, baseado o quê? Justamente nas tabelas, tá? Ou para melhorar, ou para fazer alguma alteração, né? Ou para visualizar dados através desses novos objetos. Um desses novos objetos é o que a gente chama de visão, ou view, né? A view, ele é um objeto que se baseia em um select, ou seja, né, a gente precisa fazer a select primeiro, para, se a select estiver certa, a gente pode pegar e encapsular essa select num objeto chamado view. A gente já viu que os nossos selects, eles podem ser altamente complexos, né? Eu posso ter lá 2, 3, 4 joins, né? Eu posso ter group by, eu posso ter sum, eu posso ter have. Então, uma consulta em si, ela pode ser complexa. E a gente pode pegar e fazer com que essa consulta complexa seja encapsulado por um objeto mais simples, que é o que a gente chama de view. Tá? O que seria encapsular? Vocês lembram disso daí em orientação a objeto? Um objeto dentro do outro? Poderia ser, mas tem uma definiçãozinha melhor quando vocês estão estudando a orientação a objeto. Bom, vocês lembram? Guardar os atributos do objeto, que seja seguro o acesso à informação e ele seja seguro. Então, eu acho essa parte de guardar as informações do objeto, eu acho que isso daí deve ser em visibilidade, não é? Também. O encapsulamento, ele tem a ideia do quê? De deixar uma coisa complexa mais simples. Um carro, para vocês dirigirem, vocês precisam conhecer a parte mecânica do carro em si? Não, né? Ele vai ter lá o volante, certo? Alguns com marcha automática, mais fácil ainda, né? Mas ele vai ter lá o freio, ele vai ter lá a marcha, ele vai ter a embreagem, acelerador. Bom, basicamente com esses recursos, você consegue pegar e fazer o quê? Dirigir um carro, mesmo não conhecendo o motor. O motor é a parte complexa, certo? Todos esses dispositivos que a gente poderia chamar, tá, grosso modo, de interface, né? São feitos para quê? Para que os usuários mais simples consigam usar de maneira fácil, mesmo sendo o motor uma coisa complexa. Aqui no caso, quem está fazendo o papel do nosso motor do carro seria o quê? Justamente a select complexa, correto? E a view, ela vai começar a encapsular tudo isso daí. A gente vai colocar a nossa select, né, na view. Exatamente, como se estivesse sendo uma única tabela, tá? Bom, as views, elas podem ser simples ou complexas. A simples geralmente vai ter o quê? Uma única tabela. E ela vai estar sendo limitada por linhas e colunas, tá? As complexas, eu vou ter mais de uma tabela. Então, eu vou ter aí alguns joins, alguns group bys, havens, counts, correto? Isso daí são as views mais complexas. Podem ter coluna virtual. O que seria a coluna virtual? Seria uma coluna que não existe fisicamente na tabela, né? Lembram-se de algumas selects que a gente colocava, né? Salário vezes 12 ou vezes 13, salário anual. Aquela coluna salário anual não existe fisicamente na nossa tabela. A gente estava fazendo ela em tempo de execução, correto?
Então, uma view ela pode ter esses tipos de coluna. Tá? Pode fazer restrição de dados não colocando a coluna desejada na select. Supondo que você precise pegar e fazer com que um usuário enxergue uma tabela, certo? Se você der permissões de leitura direto na tabela, você não consegue limitar campos. Lembram-se daquela tabelinha Employees? A tabela Employees ela não tinha um campo chamado salário? Legal. Se você dá acesso à leitura tabela Employees para um determinado usuário, ela provavelmente, então, iria conseguir enxergar, certo? A coluna salário. Você pode fazer uma visão, certo? Contendo todos os campos da Employees, menos a salário. E aí você entrega o quê? Você dá permissão de leitura para o usuário dessa visão. Então, é desse jeito você já começa a limitar o quê? Colunas que usuários não podem ver. A mesma coisa serve para linhas. Se você der o objeto inteiro para o usuário Employees, que seria a tabela, ele consegue fazer um select asterisco from, não consegue? E ver todas as linhas da sua tabela. Na minha visão, né, no select que compõe essa visão, eu poderia, por exemplo, compor lá um where manager ID igual a 10. Se você coloca essa restrição e dá essa visão para um determinado usuário, o usuário ele pode dar um select asterisco from o nome da visão, só vai aparecer onde o manager ID igual a 10. Você começa a restringir linhas agora da sua consulta também. Então a view é uma forma de você proteger o seu dado em linhas e colunas. Tá? Em view mais simples, podemos executar comandos DML. Lembram-se o que é DML? Data Manipulation Language. Né? Insert, update ou delete, para as views mais simples, é possível fazer através dessa visão. Tá? Lembrando, view simples, geralmente de uma única tabela. Tá? Logicamente, para se fazer insert, update ou delete, você vai precisar ter acesso às colunas. Por exemplo, os not null. Né? No seu select, você não é obrigado a exibir uma coluna not null, simplesmente não colocando ela onde? No select. Se a sua coluna for not null e ela não tiver na view, você não vai conseguir fazer insert com ela. Então, é necessário respeitar todas as restrições que a tabela foi composta. Tá? Em views complexas, na maioria dos casos, não é possível executar comandos DML. Por exemplo, as views que possuem função de grupo, né? Já não é tão fácil, não é tão simples fazer um insert ou um update em cima dessa visão. Recomendado fazer toda a select primeiramente para depois ser encapsulado na view. Então você vai testar primeiro a sua select, funcionou a sua select, depois você vai lá e vai dar um create view baseado na select que você criou. Tá? Comando, ele é bem simples, create or replace view. Create or replace view, o nome da view, as e a select que você está colocando. Tá? Create, pessoal, create table foi o comando para a gente criar a tabela, não foi? Create view é o comando de a gente criar a view. Existe esse cara aqui, ó, or replace. O or replace faz o quê? Caso a view já exista, ele vai pegar e vai repassar a sua view, ou seja, vai sobrescrever. Tá? Lembrando-se do que o seguinte, para o banco de dados, o or replace, a hora que você executar o comando, ele não vai pedir para confirmar se ela já existir. Então, se você fez errado, não tem volta. Tomem cuidado. Tá? Quando se utiliza o replace, caso já view já exista, né, com o mesmo nome, a mesma será sobrescrita. Existe um outro parâmetro na criação de view que se chama o force, né, que você pode fazer a criação das views sem necessariamente ter as tabelas ainda. Então, quando a gente utiliza, ou qual cenário seria utilizado isso daí? Vamos supor que você tenha lá na sua empresa, né, grandes times de projetos, de sistemas aí, né? E existe lá o DBA para se fazer a infraestrutura, que seria a parte das tabelas,
as normalizações, tal, certinho, as chaves primárias, estrangeiras, e existem outros DBAs que fazem o quê? Os componentes do seu sistema, ou, né, objetos relacionados ao banco de dados que ficam dentro da base. Bom, a View é uma base de dados, fica dentro da base de dados. Supondo que, se você tiver esses dois DBAs, o DBA, né, que faz essa parte da modelagem, faz essa parte da escrita realmente das tabelas, não tenha terminado o serviço dele, o DBA dessa parte de objetos, que vai fazer a criação das views, procedures, ele tem que ficar esperando. Tá? Então, se eles tiverem pelo menos o desenho, o modelo de dados com seus tipos, tudo tal, certinho, esse DBA de objetos, ele pode começar a fazer, mesmo que o DBA lá de tabelas não tenha terminado. Correto? O force, então, ele vai acreditar que vai existir numa tabela futura o que ele está pretendendo. Tá? Depois que o DBA das tabelas, responsável pelas tabelas, realmente fizer o que está certinho lá no projeto, legal, ele começa a executar sem problema nenhum. O vínculo é automático entre um e entre outro. Tá? Então, o force, ele força a criação da sua visão, mesmo sem ter as tabelas. Se você der um select nessa view, né, logicamente vai dar erro, enquanto não foi criada a tabela. Tá? Isso é o force. O padrão é o no force, ou seja, para se criar uma view é necessário ter a tabela. Tá? Isso seria o ideal. Né? Com force, então, poderia, por exemplo, criar a view e depois ser adicionado a tabela, daí ela começar a funcionar. começaria a funcionar de qualquer jeito. Exato. Uhum. Existe o parâmetro checkOption, com apenas as linhas retornadas da view podem ser alteradas. Vamos supor que você tenha lá aquela restrição, where manager ID igual a 10, certo? Dentro da sua view. Por quê? Porque você colocou dentro do seu select essa restrição do where. Legal. Se você colocar esse parâmetro, o if checkOption, você só pode fazer alteração, exclusão e inclusão onde o manager ID for igual a 10. Correto? Ele vai respeitar as linhas retornadas da view. Beleza? Isso daí evita uma série de problemas. Como, por exemplo, se você tiver com views, né, com where, basicamente você não vai conseguir manipular registros errados para os seus usuários que você está destinando à execução. Tá? Com o parâmetro with read only, somente pode ser executada a view, sem a possibilidade de executar comandos DML. Lembrem-se que para views mais simples é possível fazer insert, update, delete através da view. Se eu coloco if read only, eu já não consigo mais. Correto? Então, existe essa possibilidade de parâmetro também. Nesse caso aqui, ó, vamos fazer esse exemplo. Create or replace view, VW salário underline prog. Correto? Select employee, employee ID, first name, last name, salary vezes 13 a sal CLT anual, from employees, where job ID igual a itprog. Essa select aqui tá certa? Só select. Sim? Aparentemente sim. Vamos executar ela aqui então. Ó. Só vamos executar a select. Beleza? Está me retornando os resultados. Está multiplicando o salário que o cara tem vezes 3 para me dar o salário anual. Ó. Correto? Aparentemente então está rodando. Bom, se eu tenho a minha view sendo se eu tenho meu select sendo executado, agora eu posso pegar e fazer com que seja criado o quê? A view, ó. A view é nada mais que isso só. Create or replace view, nome da view, S. Correto? Vamos executar agora por inteiro, ó. Executou. View VW, salário prog created. Tá?
para se executar uma view? Na verdade, a gente não executa, na verdade a gente chama a view, né? Através do quê? De um select mesmo. Então, select asterisco from VW salário prog, a gente simplesmente já está fazendo o quê? Todo aquele select que a gente estava fazendo antes. Olha o resultado dele aqui, ó. É o mesmo. Correto? Então, em vez de eu ficar executando tudo isso agora, esse select inteiro, eu só executo o quê? Essa view aqui, ó. Tudo bem? E qual é a estrutura que essa view tem? Ó, a gente pode dar um desk aqui, né? Ó. O desk ele não mostra a estrutura da sua tabela? O desk também vai mostrar a estrutura da view. Na verdade, ele vai mostrar a estrutura da tabela que foi utilizada pela view. Tá? Então, ele no caso aqui vai ter a mesma estrutura da employees. O employee ID é um number de 6. Né? First name é um varchar 2 de 20. Varchar 2 de 20 e number. Correto? Então, isso daqui é a estrutura da nossa view que a gente tem como criação aí. Beleza aí, pessoal? Sim? Torna-se bem fácil a utilização das views dessa forma. Né? Oi? Para editar uma view, você dá um replace nela. Você vai lá e create or replace, ou replace. O ideal, ó, você consegue ver aonde fica as views aqui, ó. Vai estar dentro da conexão. A view ela fica dentro da base de dados, né? Ela é um objeto que vai ficar dentro. Eu tenho aqui, ó, essas duas views, tá? Emp details view já é do próprio banco. E a gente tem essa VW salário prog. Se a gente der um botão em cima aqui nela, ó, ela vai abrir a estrutura que a gente tem. A gente pode vir aqui, se não me engano, eu acho que é o generate. Acho que é o edit. Ó, no edit você consegue ver qual é o código dela. Só que é o seguinte, às vezes esse cara aqui pode estar encriptado. Se ele tiver encriptado, você não vai conseguir ver. Você vai ter que ter o código inteiro dela. Você não consegue, igual uma linguagem de programação, certo? Alterar ali. Na verdade, na linguagem de programação você faz a mesma coisa. Você não tem o código do programa, você tem que ter o código da view. Então você teria que ter o seu create view desde o início até o fim para poder manipular ela. Tá? Não tem muito jeito de fazer ao contrário disso. Ok? Então, se eu fosse fazer isso daqui, daria o quê? O Ctrl C aqui e fazia um create or replace. Tá? E aí eu já modificando para o que eu precisaria. Tudo bem? Então, fica fácil de a gente poder fazer manipulação dessa forma aqui. Nesse caso aqui, ó, é o mesmo resultado, só que em vez de eu estar utilizando os nomes padrões que a gente tem, a gente estaria renomeando as próprias colunas. Ó, create or replace view, o nome da view. Código, nome, sobrenome, salário anual seria o quê? Os nomes que serão apresentados agora quando a view é executada. Então, lá na coluna, no nome da coluna, seria mostrado o que a gente tem aqui, ó. Código, nome, sobrenome, salário anual. Correto? Só isso. É basicamente a mesma coisa se eu estivesse colocando um as aqui. As código, as nome, as sobrenome. Correto? Só para ele pegar e mostrar realmente o nome da coluna que a gente quer aqui, que a gente já definiu. Então, ó, create or replace. Para fazer essa listinha da commit? Não. Para você fazer um comando, ele é um comando DML, viu? Não. Não, que tipo de comando que ele é? Select. Mas você está dando um create, né? Um create, drop, ele é um comando DDL, Data Definition Language.
quando você tem um comando DDL, você não precisa do commit, ele se autocomita. Tá? Então, esse cara está fora do nosso begin tran lá, do commit ou rollback, na verdade. Tá? Tudo bem aí? Beleza? Então, é dessa forma que a gente faz a criação de views. Tá? É possível fazer o quê? Inserção através dessa view aqui, ó. VW salário prog, desde que ela respeite o quê? As restrições que tem a minha tabela. Nesse caso aqui, ó, essa view VW salário prog, ela tem o employee ID, first name, last name e o salary. O que é o salary aqui? É um campo virtual, né? Fisicamente ela não existe na tabela. Agora, como você vai fazer então um insert numa coluna que não existe? Para um insert, você poderia pegar e fazer o quê? Não colocar ela. Lembra lá que a gente coloca insert, into, nome da tabela, aí coloca quais os campos que eu quero, values. Então você ignoraria ela. Só que é o seguinte, a tabela employees, ela tem campos not null. Como que eu sei? Ah, dando um desk nela, desk employees. Provavelmente não estão nessa select. Ó. Quem é not null aqui, ó? Employee ID está aqui. First name, tudo bem, o last name tá. Ó o e-mail aqui, ó. E-mail not null, hire date not null, job ID not null. Esses caras aqui não estão na nossa select da view. Então, mesmo sendo uma select simples, eu tentando dar insert através da view, a gente não conseguiria fazer a inserção. Tudo bem? Para consertar isso, eu teria que colocar esses campos na minha select da view. Aí sim você conseguiria pegar e manipular ele. Entenderam aí, pessoal? Sim? Então, tem que ser respeitado justamente todas as regras que a tabela exige para se poder fazer DML através de uma view. Ok aí? Beleza. View é facinho, ela é tranquila. Views mais complexas, né? A gente já viu então o caso das views simples. As complexas, elas possuem geralmente relacionamento com duas ou mais tabelas. Na maioria das vezes não é possível executar instruções DML. Na maioria das vezes não é possível executar instruções DML. Por quê? Bom, a gente já viu que até nas views simples existe o que? A parte de restrição. Se a gente está dando um select asterisco from numa view simples, basicamente a gente abre todas as colunas da nossa tabela. Até aí tranquilo. Então você conseguiria executar comando DML através da view. A gente não pode fazer um select asterisco from com duas ou mais tabelas? Se você consegue fazer isso com duas ou mais tabelas, mostrando todas as colunas, você consegue fazer o quê? Inserção, atualização e exclusão. Tá? Geralmente não se faz isso em uma select, mas é possível tecnicamente. Tá? Então, é necessário um pouco de cuidado. Se você está dando um select asterisco, você está abrindo a quantidade de dados das duas ou mais tabelas que estiverem dentro do select. Tá? Quando a select possui funções de grupo, group by, distinct, row number, tá? Colunas virtuais, no caso, soma, multiplicação, né? Not null, não retornadas na view, não podemos executar comandos DML. Então, eu tenho um group by ou eu tenho um distinct, já era, não consigo fazer insert, update ou delete. Tá? O parâmetro if check option é possível executar instruções de insert e update somente nas linhas que a view pode retornar. A gente comentou que se eu tenho a minha condição where e a minha condição where está me restringindo a minha select, é somente
o que eu tenho de retorno de dado que eu posso pegar e manipular através da minha visão. Tá? Também serve para evitar que dados sejam deletados da tabela, sendo somente deletados pela view que possui o if check option. Aqui a gente comentou, né? Manager ID, por exemplo, igual a 10. Cada Manager ID só poderia, nesse exemplo, né, ver somente os seus subordinados, vamos dizer assim. Eu daria uma view para cada um dos gerentes, para eles poderem enxergar somente seus subordinados. Tá? O parâmetro if read only cria uma view que não será possível executar nenhuma instrução DML, sendo somente executada para leitura, ou seja, só se fazer select nela. Drop view faz a eliminação da view do banco de dados. Então, se o create cria, o drop exclui. Correto? Bom, exemplo de uma view um pouco mais complexa. A gente tem aqui, ó. Create or replace view, o nome da view. Quais são os campos que eu quero que apareça na minha view? Pelo menos o nome, né, o label lá. Select employee ID, first name, last name. Salary vezes 13, a sal CLT anual. From employees, opa, não é esse daqui não. Não copiou. Func salários. Create view salários func, função, min sal, max sal, met sal. Tá? S, select, B job title, min, max e AVG de salary, from employees, A. Natural join, jobs B, group by B.job titles. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele vai fazer a amostragem do mínimo, do máximo e da média de salários por job title, por título de job ali. Correto? Se eu já tenho funções de grupo numa select, é sinal que ela já é complexa. Então, aí realmente a gente não consegue executar comando DML. Vamos executar somente a select para ver se ele está rodando. Ó. Legal, está rodando. Ó. Agora, o que a gente vai fazer é encapsular essa select em um objeto view. Então, ó, selecionar meu código inteiro e vou dar o play aqui. View, salários, underline, func, created. Legal, fizemos a criação dessa view. Para se executar esse cara aqui, salário, underline, func, select, asterisco from, salários, underline, func. É dessa forma, então, que a gente começa a executar a view. Ó. Ah, precisei ficar dando max, min? Não. Já apareceu para mim, ó, o salário mínimo, o salário máximo, o salário médio. Nesse caso aqui, tudo é igual, porque só tem um cara, né? Essa view fica gravada lá no site, quando você não vai, ela fica lá. Fica lá, tá aqui no banco. Do shutdown no banco, ela vai estar lá. Tá? A select, ela só fica o quê? Em memória enquanto você está executando, né? Ela encapsulada numa view, ela persiste no banco. Você tem um objeto agora do banco. Tá? Então as views que a gente criou, as duas estão aqui, ó. Correto? É uma vantagem, né? Então, selects que vocês utilizam muito e complexa, em vez de fazer com que seja executado toda vez a select, faz a view. Tá? O banco ele ganha um pouco mais de performance aí. Por quê? Porque ela está pré-compilada. Tá? É um objeto que pré-compilou a sua view. E ela vai ser executada a partir do momento que você pegar e mandar. Tá? Agora aqui, ó. Uma view um pouco mais complexa, né? Também. Select asterisco from departments. Beleza, eu tenho os departamentos. Create or replace view, VW débito 60. As select asterisco from employees, where department igual a 60. With check option. O if check option ele fazia o que mesmo?
Ele vai fazer com que somente as linhas retornadas sejam manipuladas. Então, qual vai ser as linhas retornadas? Departamento igual a 60. Department ID igual a 60. Constraint CK débito 60. CK débito 60 é o nome dessa option aqui, tá? Então, executando totalmente essa visão aqui, ó, view VW débito 60 é criado. Legal. Como a gente vai pegar e vai executar ele? Dando select. Select asterisco from VW underline débito underline 60. Oi? O where já está barrando. Oi? Por exemplo, a view, ela está nesse check, ela deveria aparecer só o departamento do 60, não é? Isso. Mas como é que está fazendo isso? O where já está fazendo isso. E por que o check? O check, eu posso dar um insert into, por exemplo, num departamento 20, se eu não coloco isso. Exatamente. Só se o departamento ID for igual a 60. Tá? Se eu não tivesse o if check option, ele poderia manipular tecnicamente qualquer dado. Apesar de o select só estar trazendo com o departamento ID igual a 60. Tá? O if check option ele força agora que toda manipulação tem que ter o ID igual a 60, o débito ID igual a 60. Você pode... Através da view, tá? Esse check é só para um campo, você pode começar a estender... O que você colocar no seu where aqui, ó, não tiver where. ele vai ter que respeitar. Se você tiver 10 campos com condições end no seu where, ele vai ter que respeitar os 10 campos. Tá? Então, é essa vantagem do if check option. Tá? Select asterisco from VW débito 60. Beleza, eu já vou ter o resultado aqui. Tranquilos aí, pessoal? Viu? Sossegado? Tem como criar uma view para receber um parâmetro e ela apresentar a aplicação da velocidade. Muito interessante essa pergunta. Tem como fazer uma view para ela receber um parâmetro? Não. Ao contrário, não. Não tem. Vocês sabem por quê? Qual que é a diferença de você colocar um where aqui na sua view e colocar o parâmetro que você quer? Where, certo? Por exemplo, first name igual a Bruce. Isso daqui não seria o parâmetro que eu estou passando? Então, eu não precisaria colocar dentro da view para se receber um parâmetro. Na própria view, você pode executar o where. Ó, então, aqui você está restringindo mais a sua consulta ainda. Ó. Ela vai pegar e vai executar, né? Opa! Bruce, é isso mesmo? First name igual a Bruce. First name... esse ponto e vírgula está fechando. Verdade, desculpa. Ó, então, a view já vai estar sendo o quê? Já vai estar sendo limitada. Com o where da view vai estar limitando mais ainda. Aí o meu parâmetro viria aqui, ó. Igual ao parâmetro que você quer passar. Então, não tem muita lógica a gente colocar em view. Tá? Por quê? Porque o where já vai suprir isso daí pra gente. Era uma opção contrária. Como assim? Por exemplo, você tem uma select, uma select. Isso. Aí você monta o comando, aí você passa o where view, assim, pra... Por exemplo, a sua view é um select pré-montado. Certo. Aí você bota a botão de linha de comando, aí em vez de você pegar todo aquele select, below, você passa a sua view com algum parâmetro. Tem confusão. Tá, você pode então fazer com que a sua view não tenha nenhuma condição where. Você só tenha joins. E depois na execução da view, você tenha o where filtrando. Correto? Por quê? Porque a sua view em si, ela não vai estar limitando linhas nesse caso. Tá? Ela só vai estar fazendo a junção de todos os campos com seus joins.
E aí, executando a sua view, dando um select na view, aí você limita com condição where. Também dá para fazer desse jeito. Correto? Beleza? Isso em aplicação, pessoal, nossa, dá para usar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tá? Eu faço muitos daí com SQL Server. A gente tem lá 3, 4 bancos de dados. Às vezes eu preciso fazer a ligação desses 4 bancos de dados em uma única select. Tá? Cara, bota numa view esse negócio inteiro. Por quê? Porque a sua select fica enorme. Certo? Tem join para tudo qualquer lado. E aí é uma view, é um select complexo. Na hora de aplicação rodar, executar, ele dá um select na view. E já era, resolve o problema. Tá? Alguém trabalha com RP aqui? O Proteus, vocês já ouviram falar? O Proteus, ele é multibanco. Se ele é multibanco, ele tem um meio de acesso só dele, que é o Top Connect. O Top Connect, pessoal, apesar de ele rodar SQL, Oracle, Postgres, MySQL, ele não aceita que você, por exemplo, utilize o comando, o ponto para você referenciar a sua tabela no front da sua select. No SQL Server você vai lá e monta a sua select bonitinha. Só que o Top Connect, por ele ser genérico para bancos de dados diferentes, ele não aceita sintaxe. Então o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que fazer uma relação de mais um banco, eu faço uma view dentro do meu banco e aí executo essa view através do Top Connect. É uma solução que a gente achou. Tá, então quebra bastante o galho isso daí. Dá para você pegar e se virar bem com esses recursos aí. Tá? No SQL é muito fácil, né, você pegar e fazer junção de dados, né, de diferentes bases de dados. Isso é o que é o mais legal. Né? No Oracle também, você vai ter que ter a parte de permissão, na verdade. Não é coisa difícil. Né? Mas no SQL é muito fácil fazer isso daí. Com a view, resolve muitos problemas para a gente. Né? A mesma coisa, por exemplo, que a gente tem. Eu quero ver o quanto o departamento X vendeu. Cada departamento tem o seu gerente. Um gerente não pode ver o que o outro departamento está vendo. Então, o que a gente faz? Cria, certo? Para cada um, vamos dizer assim, a grosso modo. É um processo mais inteligente. Mas a gente criava somente um objeto, certo? De fazer seleção de vendas dos produtos daquele gerente. Se ele quisesse fazer a geração de outros, a view mesmo já filtrava, já não deixava. Então, o gerente da área, sei lá, A, só podia ver vendas da área A e acabou. Não interessava as outras para ele. E o banco de dados estava armazenado todas as áreas. Se a gente entregasse a tabela para o cara conseguia fazer select aonde? Em tudo. Em todas as áreas. Né? Então a view ela quebra um galho grande. Muito, muito. Tá? Dá para fazer bastante, dá para fazer bem mais sofisticado. Né? No caso lá, a gente utiliza o RP tem algumas variáveis de ambiente. A gente utiliza justamente os parâmetros sendo as variáveis de ambiente para filtrar. A gente, na verdade, faz uma única view. E com where, certo? Para que o usuário mesmo, para que o gerente só possa ver as vendas da área dele. Correto? Então, fica bacana a utilização de view. Dá para a gente pegar e incrementar bastante coisa. Tá? Na aplicação, inclusive. Tudo bem aí? Sim? O que mais que a gente tem aqui? Bom, nesse caso aqui, ó, a gente criou a view VW débito 60, correto? VW débito 60. Essa VW débito 60, ela tem aqui, ó, a restrição do where, certo? O if check option. O if check option. Então, ela está forçando o quê? Somente DML, cujo eu tenho o quê? Alteração para esse cara aqui. A gente vai tentar fazer isso daqui, ó. Um update. Tá? Através da view. Ó que interessante. Eu não estou usando a tabela para fazer o update. Ó a minha view aqui, ó. Que a gente acabou de criar. Eu estou fazendo o que aqui? Fazendo com que o salário seja
atualizado para mais R$1, mais $1, ó. Set salary igual a salary mais 1. Onde o departamento ID igual a 60. Ele vai executar esse DML? Vai. Por quê? Porque o retorno da minha view é com o departamento ID igual a 60. Então é para ele deixar fazer isso daí. Ó, executando o primeiro select antes de executar o update. Ó, os salários aqui são todos redondos, tá? 9.000, 6.000, 4.800, 4.800 e 4.200. Fazendo esse update aqui, ó, 5 linhas atualizadas. Dando um select novamente na view. Ó, aqui, ó, alterou o salário agora. 9.001, 6.001, 4.801. Tudo bem? Legal. Então, isso daqui está funcionando. Agora, vamos testar ao contrário, né? Ó. Update, VW, débito 60. Set, department ID igual a 20, ó. A gente está alterando department ID. Where employee ID igual a 103. De qual departamento é esse employee ID? Select asterisco from employee ID, employees, where employee ID igual a 103. Department ID dele é 60. Correto? Bom, então ele deveria conseguir fazer a atualização, não é? Se o departamento ID igual a 60. Legal. Então vamos executar. Você está falando para fazer a alteração justamente do quê? Do departamento ID dele para 20. É uma restrição que ele está tendo que fazer o quê? Que ele não pode deixar. O resultado dos departamentos do departamento ID tem que ser igual a 60. Só que você está justamente alterando esse cara de 60 para 20. Então ele vai fazer o quê? Ele vai reclamar. Correto? O if check option, então, ele está falando, ó, você está causando aí uma violação. Então ele não deixou você fazer esse update através da view. Correto? Beleza? Isso daí é mais uma parte do quê? De consistência, que vocês podem pegar e implantar dentro da base também, através de view. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Bacana. Essa parte de view é muito utilizada. Esse cara aqui, ó, em Create or Replace, né? Existe essa opção de a gente colocar o if read only aqui, ó, no final da view, né? O if read only, ele faz o quê? Faz com que essa view só seja feita para execução de select. Só leitura. Eu não consigo executar de forma alguma comando DML em cima dela. Beleza? Criando aqui, ó. Beleza? Fazendo um select aqui, né, ó, através... Só para a gente ver quem tem o departamento igual a 20, porque a minha view vai trazer isso. São dois. Delete from, certo? VW, débito 20, que é a view que a gente acabou de criar. Where ID igual a 202. 202 seria o quê? Um dos empregados que a minha view traz. Correto? Se eu for dar um delete em cima dela, ó. Ele vai falar que não pode, ó. Cannot perform a DML operation on read-only view. Beleza aí? Então, view tem bastante funcionalidade, muita funcionalidade mesmo. Tranquilos aí, pessoal? Sim? Certo? A gente utilizou uma view também, para quê? Para que um funcionário fizesse select somente dos campos que a gente queria. Tem esse caso de restrição de visão. A gente deixou que o funcionário fizesse inserção somente nos campos que a gente destinou. Tá? A tabela, por exemplo, de funcionário. Quantos campos tem essa tabela, cara? Tem mais de 50.
A gente só deixou os 15 para ele pegar e fazer a inserção através do quê? Daqueles campos que a gente precisava, sem precisar dar acesso total à tabela de funcionários. Tá? Evita que o cara dê delete, certo? Você pode pegar e colocar essa restrição. Tá? Evita com que ele veja informação a mais. Tá? Se ele fizer alguma besteira, ele vai fazer somente a besteira nos campos que ele consegue enxergar e não os outros. Tá? Então tem bastante funcionalidade, tem muita coisa que a gente consegue implementar. Beleza aí? Sim? Bom. Vamos limitar, tipo, só insert, só update, ou oferecer toda a configuração? Dá. É um tal de grant, você consegue pegar e falar, você só pode fazer inserção, nem consultar você pode, você só pode inserir. Dá para fazer. A gente vai ver depois um pouco disso daí, tá? Bom, índices, né? Um índice ele serve para quê mesmo, pessoal? Vocês lembram? Agilizar a pesquisa. Para sempre tentar agilizar uma pesquisa. Então, se a minha tabela lá de cliente ou fornecedor tem lá seus 20, 30 campos, geralmente eu não vou ficar fazendo pesquisa somente pela chave primária, pelo código do fornecedor, pelo código do cliente. Geralmente eu vou precisar de mais alguns recursos de pesquisa, CNPJ, CGC, o nome correto do cliente, nome do fornecedor, né, que seria a razão social aí e tal. Só que por padrão o Oracle ele vai criar, né, para alguns campos alguns índices padrão. Ele não vai criar automaticamente todos os índices que a gente precisa. Então a gente tem que ir lá e falar para ele fazer a criação. Quando eu tenho primary key ou unique, lembram-se dessa constraint? A unique eu só posso fazer inserção de um único valor por tabela, correto? Mas ele deixa eu fazer inserção de nulos em várias linhas dessa tabela. Quando eu tenho a primary key ou unique, beleza, o próprio Oracle já vai lá e já vai criar para a gente um índice para eles. Tá? Agora, quando eu não tenho, vamos precisar criar manualmente. Tá? Os índices ocupam mais espaço no banco de dados, sendo os marcadores que permitem que os dados sejam acessados rapidamente. O índice em si, quando a gente dá um create index, pessoal, é como se fosse uma mini tabela da tabela. Ele vai precisar criar fisicamente esse objeto. Esse objeto ele vai ser o quê? Ordenado. Correto? Justamente para quê? Para facilitar a consulta que você está pedindo. Tá? Pode-se criar ou eliminar índices de uma tabela a qualquer momento. Quando uma tabela é excluída, todos os índices dessa tabela também são excluídos. Então, se eu tinha 10 índices para uma única tabela, dei um drop na tabela, esses 10 índices morreram, foram embora. Tá? Os índices exclusivos são criados exclusivamente pelo Oracle, quando definimos as cláusulas primary key ou unique. Podem ser criados manualmente, mas é recomendado que o Oracle faça esse gerenciamento. Índices não exclusivos são criados pelos usuários, a qual tem a finalidade de aumentar a performance de consulta. Qual campo, por exemplo, de uma tabela de cliente seria não exclusivo? Valores não exclusivos. Ou valores que tenham repetição. Qual campo que vocês colocariam na tabela de clientes que você precisaria criar um índice não exclusivo? Chaves estrangeiras? Não. Ainda não. Apesar de ele já fazer basicamente para você. O nome, por exemplo, da razão social do seu cliente. Você geralmente não faz uma procura por nome? Você precisa pegar e procurar. O nome da razão social pode repetir, não pode? Ele não é exclusivo. Então tem repetição.
Para esse campo, a gente fazia o quê? A gente criaria um índice não exclusivo. Correto? Legal. O índices não exclusivos são criados exclusivamente pelo Oracle quando definimos... Peraí, não passei aqui de slide. Um índice pode ter mais de uma coluna. Índice primary key ou chave primária eu só posso ter uma. Só que dentro da minha chave primária eu posso ter mais de uma coluna, correto? Índices não exclusivos também podem ter mais de uma coluna, tá? A ordem das colunas influencia na performance e retorno das linhas. Então, é diferente eu colocar, por exemplo, um índice sendo criada como código e data e fazer uma criação de data e código. Tá? A alternância, tá, da sequência das colunas influenciam no índice. Tudo bem? A utilização correta do índice influencia também na performance de retorno das linhas, né, que a select vai retornar. Então, o que acontece? Supondo que você crie um índice não exclusivo com mais de uma coluna. Só que lá na sua cláusula where, você utilize uma única coluna. Esse índice que você criou com duas ou mais colunas não está sendo utilizado. Tá? O Oracle, se você criou um índice com duas colunas, você tem que restringir pelas duas colunas. Senão ele não vai utilizar, ele não consegue utilizar parcialmente o seu índice. Ou é tudo ou é nada. Se você não colocou tudo, ele não está utilizando nada. Correto? Então, às vezes, é preferível você criar índices com um único campo, em vez de criar índices com mais de um campo. Um exemplo bom, pelo menos que eu vejo, né, de criação de índices não exclusivos com mais de um campo, seria o quê? Índices para relatório, por exemplo. Geralmente, os sistemas ou os ERPs, eles são multi-empresas, né? Ou multifiliais em si. Uma coisa para se emitir relatório sempre vai ser já a filial. Você vai precisar restringir pela filial. Senão, ele vai começar a misturar o seu dado, né? E outra coisa seria o quê? A data, por exemplo, de venda. Sempre quando você vai tirar um relatório, você parametriza sempre um período de data, não é? Então, a filial mais a data seria a utilização, então, de um índice não exclusivo. Tá? Eu tenho um índice contendo os dois campos. Se eu utilizo somente o que? A data, eu não estou utilizando o índice no meu where. Eu tenho que utilizar o código, a filial, mais a data para ele poder estar utilizando esse índice. Tá? Não dá para ser parcial. Bom, um índice, né? É aconselhável criar quando? Quando não existirem muitos valores nulos na coluna consultada. Então, é aconselhável você criar índices quando eu tenho muitos dados em uma determinada coluna. Se eu tiver muito nulo nessa coluna, basicamente eu perco a minha referência do índice. O índice não é a ordenação dos meus dados? Com o nulo, o que ele vai ordenar ali? Ele não consegue fazer, tá? Então, se eu tenho uma coluna que tem muito nulo, realmente é prejudicial criar um índice. Quando as colunas forem muito utilizadas na cláusula where, então, se eu tenho muita utilização no where, beleza, cria-se um índice para aquela coluna, tá? Ou para aquelas colunas, né? Quando o retorno de registro representa entre 2% e 4%, para tabelas com grande quantidade de registros. Tabelas com grande quantidade de registros, pessoal, geralmente são as tabelas de movimentação, né? Ou supondo ainda que eu tenha uma gama muito grande de cliente e de fornecedor. Beleza, eu vou lá e crio. Geralmente ele coloca aqui de 2% a 4% de retorno. Se eu tiver mais que isso, né? Se eu já tiver entre isso, eu já crio um índice. Tá? Tabelas pequenas, sei lá, de 1000 registros, que geralmente são tabelas auxiliares para você compor o registro principal, o movimento principal, geralmente você não se cria índice. Tá? Então, tabelas muito pequenas não compensam você pegar e fazer a criação de índice para isso. Colunas que possuem faixa de valores
como datas. Então, lá no seu where, pelo menos para geração de relatórios, você vai precisar restringir por um determinado período. A data seria uma delas, um forte campo candidato a você criar um índice. Tá? Bom, aconselhável a não criar um índice. Quando? Quando a tabela sofre comandos DML frequentemente. Por exemplo, quando registros são inseridos, todos os índices da tabela também precisarão ser atualizados. Bom, se o índice ajuda a consulta, o índice prejudica DML, inserção, atualização e exclusão. O que é melhor? Depende? Depende. Depende muito. Aí entra naquela questão de criar um banco de pesquisa e outro de... Exato. Um banco OLTP e um banco OLAP. Né? O OLTP geralmente é o quê? É esse banco tradicional que a gente tem, que vai sofrer inserção, atualização e exclusão. Só que você precisa tirar relatório num banco OLTP para fazer fechamento, por exemplo, né? Contábil. Né? Você tem que fazer select. Não tem o que fazer, é inevitável. Certo? Só que é o seguinte, né? Se eu crio muitos índices, eu prejudico inserção, atualização e exclusão. Então eu não posso criar índice à torta e à direita. Ah, eu tenho 30 campos na minha tabela clientes, vou criar cada índice para um campo. Cara, você vai estar matando inclusão, alteração e exclusão dessa tabela. Você só vai criar realmente índice daquilo que você precisa, daquilo que é realmente necessário. Por quê? Porque toda vez... Lembra que a gente comentou? O índice é quase como se fosse uma mini tabela da tabela principal. Toda vez que você faz inserção na sua tabela principal, ele vai ter que fazer uma inserção no seu índice. Se você tiver 30 índices relacionados, ele vai ter que fazer 30 inserts, um para cada índice. E aí, obviamente, né, o processamento vai comer mais memória, vai comer mais processamento, certo? Vai ser prejudicado, isso daí não tem jeito, correto? Então, prejudica. Qual é a solução? Você pegar e balancear isso daí. Ah, dessa tabela aqui eu preciso de 3 índices. Beleza, vai lá e cria os 3 índices. Tá? O que não se pode fazer é simplesmente criar tudo, todos os campos de uma tabela índice. Né? Tem que ter realmente esse equilíbrio aí. Ok? Tabelas com poucos registros. Tem tabela que eu tenho 10, 15, 20 registros. Tabela de região, por exemplo. Ah, eu tenho a região de Jundiaí. A Jundiaí é dividido por 20 regiões. Cara, não vai ter mais que isso. Não precisa de índice essa tabela. Ah, eu preciso pesquisar pela descrição. Não precisa de índice. 30 registros para uma tabela é muito pouco. Então não vai fazer diferença. Né? Quando o retorno de registro na maioria das consultas equivalerem a menos que 4% dos registros. Então, isso daí é o que eles recomendam. Né? Sempre que criar índices, é necessário avaliar se haverá mais consultas ou mais inserções e atualizações na sua tabela. Tá? Justamente para se avaliar essa perda de performance aí. Para se criar um índice, aqui, pessoal, a gente não vai ver nem diferença, na verdade, dos resultados. Tá? A gente vai dar um select e tal, mas a tabela é muito pequena, não vai dar diferença para a gente grande aqui, não. Aliás, a gente não vai conseguir nem perceber. Para se criar um índice, create index, create table, cria tabela, create view, cria visões, create index, cria índice. Tá? IDX primeiro nome. IDX primeiro nome é o nome do meu objeto, índice. Poderia ser IDX 001, ABC, qualquer coisa que vai lembrar que você aquilo é um índice. On, employees, employees é a minha tabela. First name, o first name é o campo que eu quero fazer o quê? O meu índice. Nesse caso não exclusivo, né? Por quê? Porque o first name ele pode repetir. Eu ter 2 Bruce, correto? Legal. Fiz isso daqui, ó. Beleza. Criou. Index IDX primeiro nome created. Criou meu índice para essa tabela, para esse campo. Tá?
Aonde eu vejo os índices? Aqui, ó, em Index. IDX, primeiro nome, tá aqui, ó. Tá. A Oracle coloca como IX, nesses casos aqui, tá? Ó. O K é de Unique. PK é de Primary Key, ó. A Oracle, ela dá essas extensões por padrão. Tá? E é uma boa recomendação, eu também utilizo isso daí. Bom, se eu for fazer essa select aqui, ó, select asterisco from employees, where first name igual a value, correto? Ele vai estar utilizando justamente esse índice que a gente criou. Por quê? Porque a gente não acabou de criar um índice pelo campo first name da tabela employees? No nosso where, a gente está filtrando isso daí, ó. First name igual a value, correto? Então, executando, tá ali, ó. Olha o first name aqui, vale. Provavelmente ele utilizou esse índice que a gente criou. Não quero mais meu índice. Drop index. O nome do índice que você acabou de criar. Beleza, ó. Índice dropado. Tudo bem até aí? Sim? Beleza. Bom, agora aqui, ó, é um exemplo de chave de índice secundário, no caso aqui, com dois campos, first name e last name. A gente está primeiro ordenando pelo first name e depois pelo last name. Correto? Se eu não tenho nada especificando, é sempre da ordem do menor para o maior. É sempre ascendente. Lembram-se lá da cláusula order by? O padrão é sempre ascendente, do menor para o maior. Tá? Então vamos lá. Ó. Se a gente estiver criando esse índice aqui, vamos criar. Beleza? IDX primeiro, segundo nome. É o nome do meu índice. Vou estar fazendo o quê? Um select where first name igual a Bruce. Aqui, ó. Eu só estou utilizando o quê? Eu só estou utilizando um único campo, não estou? Mas esse índice aqui tem dois, ó. Esse vai equivaler a esse. E esse cara aqui, ó? Não vai usar. Simplesmente o índice é parcial. Ah, o Oracle não vai achar? Vai achar. A única coisa é que ele não está aproveitando bem o índice que você criou. Então, por exemplo, você vai criar um índice. Você, por exemplo, vamos para um sistema. Sempre você vai inserir alguma informação, vamos supor, você vai cadastrar uma pessoa. Você tem que saber que você vai matar. A informação que o usuário vai cadastrando aí. Beleza. Então, você vai criar um índice a partir do momento que você vai adicionando. Isso. A partir do where, né, que você mais utiliza. Então, se você, por exemplo, tem 50 consultas, né, e no seu where todas elas utilizam o código da coligada ou o código da filial, cara, esse campo é um cara forte para ser um índice. Todos eles você utiliza o CNPJ. Então, esse outro campo é um forte candidato a ser índice também. Tá? Tem quantidade, assim, para índice, simplesmente pode ser todos. Só caiu na hora de inserir, você criar todos os índices. Você perde performance na hora de fazer DML. Insert, Update ou Delete. Porque cada inserção na sua tabela principal, ele vai ter que atualizar os índices também. Vai ter que fazer uma inserção nos seus índices. Você criou esse índice lá no banco. Obviamente, vai ter mais gente acessando isso. Isso. Se alguém, por exemplo, alterar o tamanho dessa tabela, coisa assim, isso é automático. O índice, independente dos usuários, se ele tiver acesso, cara, ele vai ser atualizado. Não. Isso daí é o próprio banco de dados faz o controle para você. Você não precisa se preocupar. Tudo bem aí? Sim? Legal. Qual seria uma select que utilizaria bem esse índice? Esse cara aqui, ó. Select first name, aliás, select asterisco from employees, where first name igual a Bruce,
e last name igual a Ernest. Ó. Agora eu tenho aqui o conjunto dos dois dados para se fazer a utilização do meu índice. Dessa forma a gente utiliza aquele índice que a gente acabou de criar, com dois campos. Correto? Então, é dessa forma mais ou menos que os índices funcionam. Geralmente você só vai criar um índice quando o negócio já está feio mesmo, já está lento. Tá? Ah, o banco de dados está ruim? Tá, então tem que fazer índice. Só que não façam índice para tudo, é esse que é a regra, na verdade. Mas na base, tipo, o ERG está utilizando, no sistema sai procurar um colaborador, uma pessoa. Você sabe que o usuário vai pegar a matrícula dela, vai pegar uma data, exato. A definição dela. Ele vai conseguir escrever isso no sistema para uma pesquisa. Correto, é isso mesmo. Aqueles bancos de dados mais antigos, que tem nossa, assim, tinha uns comandos, né? Define, não sei o quê, a gente fazia define, a gente sabe que para começar a tem o famoso DBF ou Paradox. Todos esses caras aí precisavam de índice também. Tá? Não, o conceito é o mesmo, não muda nada. Tá? O banco de dados funciona do mesmo jeito. De um DBF ou de Paradox, a mesma coisa, não muda nada. Nada. Tá? Tudo bem que o banco ele tem mais ferramentas hoje para você fazer esses serviços. Né? Num banco de dados é muito difícil você perder índice. A não ser que realmente você esteja com problema de energia, hardware, memória. Mas se você não tiver isso, até agora na empresa onde eu estou trabalhando, cara, já vai fazer 2 anos. A gente perdeu um índice de a gente poder pegar e recriar. Se você perde o índice, você não consegue dar select na sua base, na sua tabela, aliás. Tá? Então ele vai ficar doidão. Aí você já vai perceber, opa, tem que reindexar esse cara. Não faz, cara. Se você perder o índice primário, você não consegue achar o seu dado. E o dado está lá, está guardado. Mas o índice primário é o que rege. Exatamente. Os problemas que davam no sisteminha lá, que era quando você preenchia uma ordem de serviço, quando dava assim, o problema, automaticamente quando você tentava, ele abria uma ordem de serviço, você preenchia, ele esperava uma ordem de serviço abrir, você preenchia até fechar. Até correto. E pulava. Exatamente. Sequência. É o que acontece. Aí você tem que parar todo mundo que está mexendo naquela tabela para poder reindexar, senão não vai também, cara. Tá? Em banco de dados, hoje no Oracle, no SQL, acredito que seja muito difícil. Tá? Porque com a gente mexe pra caramba, cara, e não dá problema. Mas quando dá, você tem que parar mesmo. Você tem que parar o pessoal, falar, ninguém mexe nessa tabela, você tem que ir lá e reindexar. Tá? Pode acontecer, por isso que tem ferramenta para isso daí, para você pegar e reindexar, tá? Mas é um erro difícil, eu pelo menos acho, tá? Nesse caso aqui, ó, não queremos mais esse índice, drop index, o nome do meu índice, já era, acabamos com ele, ó. A select funciona ainda? Funciona, ó. Só que agora ela tem que fazer o quê? Procurar sequencialmente. Tá, ela tem que ir lá, na sua condição where, ela não vai estar mais organizado agora, não vai ter mais uma mini tabela para ajudar a pesquisa. Então, ele tem que ir lá procurar sequencialmente mesmo, 1 a 1 na sua tabela. Por isso que começa a demorar. Isso, aqui a gente não está sentindo, mas vamos imaginar que tabelas aí, tá de 100 mil linhas, tá 1 milhão de linhas, aí realmente vai dar diferença. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Índices tranquilo? É dessa forma. Pode definir, né? Se ele vai ser recente ou... Em ASCII ou DESC? Pode. Um exemplo de índice DESC. Qual seria? Uma criação de um índice que é mais utilizado, maior do que o menor. Valor mensal. Data de relatório. Geralmente você mexe datas de relatório, os últimos dados são os mais utilizados. Então, em vez de você colocar um ASCII nele, você coloca um DESC. Ele puxa primeiro exatamente os últimos resultados, que seriam as datas maiores.
para depois ele começar a fazer o quê? Indexar as datas menores. Tá? Parece ser besta, mas dá diferença. Dá uma boa diferença. Tá? Histórico. Se você quiser ver um histórico de trás para frente, né? Em datas também, seria uma boa. Tudo bem aí? Tá? Isso daí vocês conseguem enxergar mais sobre índice quando vocês estão estudando performance tuning. Realmente você precisa melhorar a sua select, o código dela. Aí eu quero que minha select diminua, né, um pouco essa quantidade de tempo, certo? Aí é performance tuning mesmo, você tem que pegar e estudar profundamente. Tá? Existem passos da select que ele vai fazer que você tem que entender para você poder escrever melhor código. Tá? Tem DBA que só cuida disso. O cara ele vai lá, analisa seu código, ou select, ou uma procedure, ou função, e vai tentar turbinar isso daí. Tá? Tem DBA que só faz isso, o cara é especialista em tuning. Tá? É uma área muito legal, mas muito legal. Gostaria de estudar mais. Vamos lá. Existe aqui um outro objeto que a gente chama ela de sequences. Tá? No SQL Server, vamos dizer assim, ele tem equivalência ao identity. Tá? O identity ele é uma propriedade de um campo lá no SQL Server. Ele faz com que seja feita uma sequência. 1, 2, 3, ou 10, 20, 30, o que você definir de passos lá. A partir de 2012, o SQL Server criou o objeto sequence também. O que o objeto sequence faz? Geralmente, ele é utilizado justamente para se fazer uma sequência de alguma numeração. Tá? Aonde ele é utilizado? Para chaves primárias. Tá? Principalmente, mas também ele pode ser utilizado para outros quaisquer campos que sejam do mesmo tipo compatível, ou number. Tá? A utilização desse recurso garante que chaves primárias não terão repetição. A sequence é um objeto que gera o quê? Sequência de valores. Você que vai definir de quanto em quanto vai ser essa sequência, a partir de quando vai ser essa sequência, qual é o máximo dessa sequência. Tá? A diferença da sequence pro identity é que o identity você simplesmente amarra em uma tabela, em um campo. A sequence, ela não tem essa amarração. Você pode utilizar a mesma sequence para várias tabelas e para vários campos. Tá? Tem vantagem, tem desvantagem, como sempre. A sequence é um objeto independente de qualquer tabela. Geralmente associado a uma tabela para seguir uma sequência, porém nada impede de ser utilizado em mais de uma tabela. A sintaxe da criação da sequence. Create sequence, o nome dela. Incremente by a quantidade, de quanto em quanto. De 1 em 1, de 10 em 10, de 50 em 50, você que vai lá e define. Maxi value, qual é o valor? Qual é o valor máximo que a minha sequência pode atingir? Min value, qual é o valor mínimo dela, que ela vai iniciar? Cycle. O cycle é o seguinte, a sequence, ela pode ser cíclica, ou seja, a partir do momento que ela chegou no número máximo, ela pode iniciar novamente no número mínimo. Se você deixar ela como cycle, ela faz isso. Mas aí eu não consigo utilizar ela, por exemplo, se vai ser uma Chave primária? Exatamente. Vai ter esse problema. Por quê? A chave primária, provavelmente, você já utilizou aquele número que ela gerou para ser a chave. Ela vai voltar naquele primeiro número. Na hora de ela for ser utilizada, pumba, ele vai dar erro. Mas é a chave primária que está fazendo essa inscrição, e não a sequence. Tá? Cache. Cache quantidade. A sequence, você já pode deixar um pré-número determinado em cache, em memória. Tá? Por quê? Vamos supor que você tenha tabelas com grande quantidade de inserção. Eu tenho uma tabela que faz carga dela em a média de 10 mil registros por dia, logo de manhã. Você já pode deixar uma quantidade em memória de 10 mil. Por quê? Porque ele não vai precisar ficar consultando lá no banco, no objeto, em disco, para ver qual é o próximo número para trazer novamente para você em memória. insert naquele
você já deixa em cache, em memória, 10.000. A hora que ele precisar dessas 10.000, ele vai pegar do cache primeiro. Depois ele vai pegar e fazer o quê? Todas as atualizações em disco. E aí traz mais 10.000 para a memória. Tá? Então é uma forma de você obter performance também em cima disso. Só que tem alguns problemas, não é as mil maravilhas, né? Bom, o padrão do incremento sempre é de 1 em 1, você que define. O parâmetro cycle utilizado quando a numeração chega ao valor máximo e é reiniciado novamente. O padrão na criação de sequence é no cycle, ou seja, criou a sequence, chegou no final, ela vai parar ali, até você estender esse valor dela. O parâmetro cache já define uma determinada quantidade de números reservados para que seja mais rápida a utilização das sequências, no caso, para obter mais performance. O padrão é a quantidade de 20. Então, se eu não coloco nada em cache, ele já vai deixar 20 para você. Tá? Os próximos 20 ele já vai estar na memória, e assim sucessivamente. Correto? Legal. Quando utilizamos sequences, podemos utilizar as pseudocolunas next e val, que retornam o próximo número da sequência disponível. Mesmo que tenha várias seções diferentes utilizando a mesma sequence, ainda em transação, o valor nunca se repete. Então eu vou ter lá a minha sequence, SQ underline cliente. Só tem eu fazendo inserção de cliente? Não, pode ter vários usuários, pode ter 1, 10, 50, correto? Para cada um desses usuários, a sequence nunca se repete. Ela sempre vai incrementar, certo? Ah, vamos supor que eu aqui peguei o valor de uma sequence e eu tenho mais 49 usuários utilizando essa sequence. Eu dei rollback. Por quê? Porque por acaso deu algum erro. O que aconteceu com o valor da sequence? Eu perdi ele. Tá? O Oracle ele não vai voltar para aquele valor perdido e vai fazer a utilização dele novamente. Simplesmente, bola para frente com a sequence. Tudo bem? A sequence, então, pessoal, ela não entra na transação. Lembram-se da transação que a gente comentou? Se a gente dá um insert into o nome da tabela e utiliza a sequence para você pegar e fazer com que ela gere uma nova sequência, ela é um valor que não entra na transação. Você dando commit ou você dando rollback, ela vai sempre incrementar para frente. Você utilizando ou não, vamos dizer assim, o incremento dela sempre é para frente. Tudo bem aí? Tá? Então, essa é uma partezinha aí que a gente precisa prestar atenção. Quando utilizamos sequences, podemos utilizar pseudocolunas curval, que retorna o valor atual da sequence daquela seção. Só irá funcionar depois de ter dado next val na mesma seção. O Oracle não sabe qual é o valor corrente da seção antes de ter executado o next val. O next val é justamente para ele pegar o quê? O próximo valor. Para você utilizar o curval, que é o valor corrente, pelo menos uma vez você precisa dar o next val, para ele saber qual é o próximo valor. Como eu tenho transação concorrente, ele não sabe até o momento que você utiliza o next val. Tá? Para se utilizar o next val e o curval, pode ser utilizados em select, a menos que seja uma subquery. Pode ser utilizado no comando values do insert, que é o mais utilizado de todos. Pode ser utilizado no comando set do update. Eu consigo fazer com que uma coluna seja atualizada sequencialmente, se eu tiver mais de uma coluna sendo atualizada. Esse daqui é um recurso bacana. No select de uma subquery para realizar um insert. Não é muito comum, mas é possível também. Não se pode utilizar o next val e curval em um select e uma view. Então, se eu tenho uma select, certo? E eu vou transformar ela em uma view, eu não posso utilizar um select, nome da minha sequence, ponto curval. Tá? Em um select com distinct order by, group by ou having, então se eu tiver ou distinct order by ou group by ou having, já era, eu não consigo utilizar a minha sequence. Em uma coluna definida com valor default, tá? Em uma subquery, em um delete, update ou delete em um select. Não é muito comum acontecer isso, tá?
Quando utilizamos o parâmetro cache quantidade, o Oracle coloca em cache essa quantidade para que se tenha mais performance na utilização. O padrão é 20. É indicado quando se tem tabelas que sofram grande quantidade de inserções, que é o que a gente comentou, quando a gente tem, por exemplo, carga de dados. Depois que a sequência é gerada, o número não é reaproveitado. Perdeu o número, perdeu, não tem o que fazer. As sequências são geradas independentes que a transação termine com commit ou rollback. Falhas no Oracle também podem perder os valores que estão em cache. Vamos supor que eu queira deixar o quê? 1000 valores em cache. Certo? Por quê? Porque, na verdade, eu queria. Não preciso disso daí. Deu um pau no Oracle. Por algum motivo. Reiniciou o sistema operacional, a memória falhou, o disco travou, enfim. O que aconteceu com esses valores que estavam em cache? Perdeu. Ele vai reiniciar novamente a instância com novos valores, novos 1000 valores. Então, se você deixa um número muito grande, tem esse problema também. Você está suscetível a perder ele. Então, vai ter, às vezes, lá uma brecha de 1000 números que você tem. Às vezes, você não vai saber o porquê. Geralmente é por quê? Porque você perdeu os valores que estavam no cache. Tudo bem aí? Legal. Pessoal, depois do intervalo, a gente continua fazendo essa demonstraçãozinha aqui do cache. Beleza? Da sequência, aliás. E a gente já volta.